Boa tarde a todos. Às 14 horas e 10 minutos do dia 30 de janeiro do ano 2019, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Não há expediente, obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte que, em face do edital número 02/2019, foi aberto período de inscrição de magistrados e de servidores para a formação do Comitê Gestor Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição. Esse é o terceiro edital que é lançado na busca de formação desse comitê e que na fase aqui na questão dos magistrados, 3 foram inscritos. Os inscritos, que é a doutora Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes, juíza da 44ª Zona Eleitoral, Monte Alegre. Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, juiz da 21ª Zona Eleitoral, Florânia. E doutor José Ronivon Benjamin de Lima, juiz da 19ª Zona Eleitoral, São Tomé. Os servidores inscritos: João Milton Chaves Joca, técnico judiciário administrativa, lotado na 10ª Zona Eleitoral, João Câmara. Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros, analista judiciário, lotada na 3ª Zona Eleitoral, Natal. Ana Cristina Pisco Rocha da Silva, analista judiciário, lotada na 21ª Zona Eleitoral, Florânia. Jairo Silva Moisés, analista judiciário, lotado na 10ª Zona Eleitoral, João Câmara. Mariana Nelson de Araújo, técnico judiciário, lotado na 27ª Zona Eleitoral, Jucurutu. E que, conforme previsão do edital, os nomes inscritos seriam submetidos à votação a serem votados pelos pares, no caso dos magistrados, no prazo de 48 horas, e dos servidores também pelos seus pares. E, concluída a votação, na sessão seguinte, trazido aqui à Corte para, conforme o item 2 do edital já dito, definir 2 magistrados indicados pelo tribunal a partir da lista de inscritos. O item 2.1 do edital diz o seguinte: pela votação direta, o primeiro mais votado será o membro titular e o segundo suplente. Acontece que teremos que deliberar por conta de que houve um empate. Os 3 candidatos tiveram a mesma quantidade de votos. Então, cada um teve um. Hein? Cada um teve um voto. E aí nós iremos aqui definir o membro titular e o suplente. No caso, já conversamos antecipadamente, a sugestão seria doutora Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes, nos termos do item 2.1, seria ela a juíza titular e doutor Ronivon seria o suplente. Todos de acordo? Sim, de acordo. E aí, mais 2 magistrados, que seria o item
2.4. O tribunal escolherá o membro titular e o suplente de que tratam os itens A e C do processo de seleção. Não, esse aqui não, desculpa. O item D, 2 magistrados eleitos por votação direta entre os magistrados no primeiro grau da respectiva jurisdição a partir da lista de inscritos. Da lista de inscritos só restou um, que é o Dr. Bruno Montenegro. E tivemos também uma inscrição extemporânea, que foi doutora Ticiana, que eu acredito que possamos considerá-la para ser... e ela foi contactada, aceita, como suplente e Dr. Bruno como titular. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E aí, agora na questão dos servidores, também o mais votado aqui foi o servidor João Milton Chaves Joca, teve 12 votos da 10ª zona eleitoral, e seria ele titular, atendendo a linha B. Não, C, desculpe. C. E o suplente, que seria... É a D de dado. D. Aí a linha D diz: 2 servidores eleitos por votação direta entre os servidores a partir da lista. E o 2.1 diz que pela votação direta o primeiro mais votado será membro titular e o segundo suplente. Então, Márcia Regina seria a suplente de João Milton, mas o tribunal, considerando que ela é a segunda mais votada, eu acredito que poderia considerá-la titular para efeito da linha D. C de casa. Para indicação do tribunal pela linha C. Desculpe, a linha C. Então ficaria João Milton por conta da votação, titular, Márcia Regina, titular por indicação do tribunal, Ana Cristina, que foi a terceira mais votada, a suplente de João Milton, e Jairo, que foi o quarto mais votado, suplente de Ana Cristina. De Márcia. De Márcia, desculpe. Tanto nome, tanto voto. Então ficaria como titulares João Milton E Márcia. e Márcia. João Milton pela votação dos servidores e Márcia por indicação do tribunal. Isso. E Ana Cristina suplente por indicação dos servidores e Jairo suplente por indicação do tribunal. Isso. E aí a gente segue fielmente a votação aqui. Todos de acordo? De acordo. Então, resolvido. Depois de 3 editais, formado aí o comitê. Eu não tenho nenhuma proposição. Desculpe, só comunicar à corte. O procurador aposentado, advogado aí, militante ainda na Justiça Eleitoral, doutor Armando Holanda, ele esteve aqui na posse do doutor Ricardo e da doutora Érica, juiz titular e juiz substituto, e naquela oportunidade eu, conversando, fiz chegar a ele as exposições que tivemos aqui, doação de obras, né? E que, como tem ele um acervo bastante rico e a ligação que tem com a Justiça Eleitoral, eu pedi para que ele fizesse aqui uma exposição das suas obras e fizesse também a doação. E ele ficou de refletir, e hoje, quando eu cheguei, já tinha uma ligação dele querendo, às 16 horas, fazer aqui a doação de 2 obras do seu acervo pessoal, que ele disse que vai doer muito no peito, mas como tem uma ligação forte com o regional, eu disse a ele que vai ser tombado, a gente já tem a comissão direitinho, falta só o doutor Vladimir, a gente definir, se reunir para definir os locais em que serão colocados e fazer de fato tem um servidor aqui na casa que diz que tem uma qualificação que pode fazer me falta o termo aí, a descrição lá da obra, a data que foi doada, a catalogação, exatamente, obrigado, doutora Sibeli. E também o tombamento, para a gente deixar isso agregado ao patrimônio do nosso regional. Então, dada a importância, eu
entendi que seria melhor, seria maior publicidade que fosse feito aqui perante o pleno, né? E aí eu acertei com ele para que amanhã ele viesse até aqui, né? E vai trazer as duas obras aí. O doutor Vladimir conhece lá o acervo do doutor Armando Holanda, não sei se a doutora Cibele conhece também, é bastante rico. Então, comunicado à corte, e amanhã faremos aqui o recebimento dessas obras. Desembargador Cornélio Alves. Sem proposição. Sem proposição. Doutor, só comunicar à corte que amanhã, sexta-feira, eu irei me ausentar do Estado, então peço autorização. Irei participar da posse do novo presidente do Tribunal de Justiça lá da Paraíba. Autorizo. Nesse caso, me desculpe, eu passo a presidência ao desembargador Cornélio. Pois não, eu recebo com todo prazer. Alguma objeção ao requerimento? Então, aprovado a unanimidade e devolvo a presidência. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Francisco Laube, Vossa Excelência tem a palavra para comunicação, indicações e propostas. Eu adiro a tudo que Vossa Excelência falou e destaque hoje é o último dia do doutor Geraldo aqui entre nós. Amanhã o nosso José Dantas estará voltando, juiz. Dedicado ao direito da infância e da juventude, e que possa voltar logo o doutor Geraldo em outras ocasiões, a fim de também estar conosco nessa corte. Ratifica as palavras do doutor Francisco Lauber, Também. Passagem bastante rica, doutor Geraldo, e volte com maior frequência. E lembrando, doutor Zé Dantas vai ter um assento já diferenciado no retorno, né? Vai estar mais antigo. Mudou de lado. Doutor Geraldo, Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero agradecer a todos. Para mim foi uma experiência muito rica esses dias que passei por aqui. Agradecer a Vossa Excelência pela paciência com que tem assim como tem os decanos, também tem os novatos. Esses vêm aqui com o objetivo maior de aprender e de enriquecer os conhecimentos. Agradeço também a paciência do Dr. Francisco Glauber, de vez em quando fazendo algumas perguntas a ele para poder manifestar meu voto. Ao meu conterrâneo aqui paraibano, desembargador Cornélio Alves, meu amigo Ricardo Tinoco, a quem sempre recorro para esclarecimentos de alguns fatos. Ele sempre é muito disposto e me atende com muita atenção. A Dr. Vladimir, além de conhecer muito bem a parte do direito, dos regimentos, ontem eu tive a oportunidade de escutá-lo proferindo boas indicações da parte histórica, conhece muito bem história. E ao doutor Gustavo Smith, muito obrigado pela atenção, por aqui estar agora ao seu lado e sempre à disposição de todos. Agradeço demais esse período que passei por aqui, de coração. Gostaria também até de pedir escusas de algum equívoco, algum fato que tenha se passado. Às vezes o momento, a emoção faz com que você, tal qual o sistema orgânico fica meio fragilizado e no âmbito respiratório entra um vírus, às vezes no sistema verbal, você quando diz alguma palavra, às vezes não está bem contextualizada e às vezes você acaba se equivocando. Nesse período não teve nenhum processo, eu falei com o pessoal do gabinete, não tinha nenhum processo que fosse passível de julgamento, então somente agradecer e muito feliz por ter participado desse período aqui, de coração. Perfeito, doutor Geraldo. E o seu assento à direita é o nosso decano na corte hoje, né? E certamente vai querer falar da procuradora, não é isso? Exatamente. Aqui, olha, está vendo como... E agradecer também a doutora Cibele, que sempre nos acolhe com muita simpatia e educação. Aqui eu peço desculpas por, às vezes, passar sem mencionar o nome. Muito obrigado. Perfeito, doutor Geraldo. Doutor Ricardo Tinoco.
Bem brevemente, senhor presidente, eu quero corroborar aqui as afirmações feitas pelo Dr. Francisco Glauber a respeito do colega e amigo Geraldo Mota, e dizer ao colega Geraldo que ele espelha exatamente duas características que eu acho que devem ser sempre buscadas por qualquer magistrado no exercício da judicatura, que é exatamente essa capacidade de ser permeável à contribuição dos demais atores da jurisdição, sempre com essa absoluta serenidade, prudência, cautela. Eu acho que Geraldo tem, ao longo da sua carreira, passado exatamente isso. Quer dizer, sem abdicar da boa técnica no exercício do seu labor. Então, eu acho que esse tipo de registro, embora sucinto, marca muito o que há de mais relevante na vida de um juiz. E dizer, Geraldo, que é uma satisfação enorme minha também estar com você aqui. Me permita falar assim, com essa informalidade. Porque eu conheço o Geraldo, fomos contemporâneos da UFRN. E, para finalizar, dizer que Geraldo é hoje exatamente a mesma pessoa que era quando nós nos conhecemos lá na faculdade. A mesma prudência, a mesma cautela, a mesma simplicidade e a mesma responsabilidade no que faz. Então, Geraldo, eu acho que essa corte unanimemente se sente assim, abraçada com a sua presença aqui. E faço votos que você retorne, e retorne sempre com essa mesma contribuição que você sempre deu. Viu? Essas palavras que eu gostaria de passar. Obrigado. Ratifico tudo que foi dito aí pelo Dr. Ricardo. Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu também adiro a tudo que já foi dito e faço esse registro da satisfação, da oportunidade desse convívio com o Dr. Geraldo Mota, um magistrado que já é reconhecido no meio jurídico e na classe dos advogados, na magistratura, na advocacia, em todos os setores do direito, dos operadores do direito. A característica de Dr. Geraldo Mota marcada, a carreira dele também marcada por admiração, por respeito. Pode-se dizer que, de fato, é um discípulo de Baltazar Gracian, né? É um homem que cultua a arte da prudência. E, como bem destacado aqui por Dr. Ricardo Tinoco, essa característica dele deve permear o exercício de todo magistrado, de todo julgador, de todo aquele que tem a outorga de decidir sobre os direitos, sobre o destino das pessoas e das instituições. Então, o doutor Geraldo tem essa prudência, sem olvidar da boa técnica que já é reconhecida em todo o meio jurídico. Ele tem essa característica e, por aqui, contribuiu conosco. Período curto, serão outras ocasiões de substituição, em afastamentos ou impedimentos do doutor José Dantas, e certamente ele sempre vai contribuir. Para mim, marca o registro dessa oportunidade de ter convivido aqui mais diretamente com ele nos nossos julgamentos e participar dessa característica como julgador, de ter a oportunidade de aprender com a postura de Dr. Geraldo essa questão da prudência, da observação e, como mais uma vez mencionando a fala do Dr. Ricardo, como ele tem essa permeabilidade de sensibilidade, diria eu, de captar as contribuições de todos os operadores, todos os personagens envolvidos no processo, dos colegas, dos advogados, e fazer aquele juízo de ponderação para proferir o seu entendimento, o seu pensamento enquanto julgador da forma mais justa, mais direta, mais objetiva possível. Então, seja sempre bem-vindo, doutor Geraldo, e obrigado pela companhia aqui. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade. Não pode chorar, viu, doutor? Eu
Eu anseio pela volta do Dr. Geraldo, porque dessas palavras do Dr. Luiz Gustavo, eu imaginei que ele não voltaria mais, mas felizmente ele volta. Dr. Vladimir Capistrano. Presidente, falar depois é bom, que a gente só precisa concordar ou discordar, né? E no caso aqui eu concordo com tudo que foi dito por Dr. Gustavo, por Dr. Ricardo. A convivência com o Dr. Geraldo muito boa, muito tranquila. Ele é uma pessoa de um trato agradabilíssimo, tanto aqui na bancada quanto ali na sala do juiz. Nos encontros todos a gente tem consegue com ele ter uma empatia imediata, porque ele realmente é de uma boa convivência. Para além do magistrado competente que tem esse aspecto de ser uma pessoa afável, que a gente consegue logo se tornar amigo. Então, doutor Geraldo, o tribunal que agradece sua presença aqui nessas 7 sessões do mês de janeiro. Já tinha estado aqui antes em outras convocações, esperamos que retorne em outras tantas e posteriormente que venha como titular desta corte, porque sua experiência como juiz de direito, como juiz eleitoral de primeiro grau, essa sua passagem como juiz substituto do TRE, com certeza a sua vinda como juiz titular engrandecerá este plenário, esta corte. Então, agradecer a sua presença, agradecer o convívio, parabenizar pelo período que esteja aqui e desejar um retorno breve. Não que a gente deseje que o doutor Dantas falte, mas que Vossa Excelência possa retornar brevemente. E, para além disso, senhor presidente, uma comunicação, eu recebi no meu gabinete ontem, exatamente às 15 horas, eu estou vendo aqui no SADP, foi feita conclusão de um processo, de um recurso eleitoral em registro de candidatura relativo à eleição suplementar do município de Santa Cruz. O processo já está no meu gabinete com parecer do Ministério Público, ou seja, pronto para julgamento, e eu fiz questão de trazê-lo na sessão de amanhã, para que quando a eleição seja realizada domingo, essas situações, pelo já menos resolvido. No âmbito da instância ordinária, já esteja resolvido. Nesse processo está anotado o impedimento do Dr. Gustavo Alves Smith. Então será necessária a convocação da doutora Adriana. Há uma discussão sobre a necessidade ou não nos processos de registro de candidatura, mas eu acho que a prudência manda que nós convoquemos e façamos o julgamento com o quórum completo. Então se trata do recurso eleitoral 291/2019, será trazido na sessão de amanhã com o impedimento do Dr. Gustavo, e por isso eu proponho à Corte que seja convocada a doutora Adriana, para que a Corte funcione com o quórum completo nesse julgamento. Já anotado e as providências serão tomadas. Doutora Cibele, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, queria me acostar a todos os elogios aqui dirigidos ao Dr. Geraldo Mota, dizer que foi um prazer essa convivência e que tenho certeza que se renovará. E o senhor substitui à altura o titular, Dr. Zé Dantas, que é uma simpatia, também muito querido por todos. E o senhor vem aqui e consegue trazer também toda a simplicidade e simpatia característicos de Dr. José Dantas. Então, muito assim, triste que o senhor não continue conosco, mas o futuro, muito provavelmente, recomenda que o senhor um dia titularize e fique aqui fixo, que será uma grande aquisição para o TRE. Muito obrigado pela menção ao Ministério Público e que o senhor siga com o seu trabalho agora, assessorando lá no TJ, e que Deus lhe ilumine sempre. Perfeito. Somente agradecer, doutora. senhor presidente, a todos mais uma vez. Muitíssimo obrigado a todos. Vossa Excelência é merecedor, doutor Geraldo. E ainda nas comunicações, indicações e propostas, só reforçar e pedir para que a nossa assessoria de imprensa intensifique aí a divulgação, que está aberto no Tribunal de Justiça o período de inscrição para formação das listas, a complementação da lista de suplentes e também a formação da lista na classe jurídica de titular. Então, o prazo me parece que até segunda-feira, e aí os senhores conhecendo advogados para que eles façam a inscrição e que a nossa assessoria aqui faça a divulgação, para que possamos ter a altura aqui do que hoje temos assento aqui na Corte, Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, que nos abandonará na Semana Santa. Não é isso, doutor Luiz Gustavo?
Exatamente, senhor presidente. No sábado de Aleluia, o Judas aqui se retira. Esgotada essa etapa, iniciemos então a fase de julgamento e somente um processo, embargo de declaração na prestação de contas número 1260 de 72, o relator Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, a embargante Deise Elaine Bezerra Neves, o advogado Dr. Cristiano Luiz Barros Fernandes. Eu tenho agendado eu estava imaginando passar a presidência do desembargador Cornélio, mas acredito que seja um julgamento rápido, não é isso, doutor Luiz Gustavo? É possível fazer temos... mais resumido, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Pois bem, os embargos de declaração já identificados por Vossa Excelência, a embargante sustenta que alguns cheques que foram objeto de diligência não teriam sido analisados pela Corte, diz ainda que o acordo não esclareceu a situação de 2 outros cheques que, embora nominais a determinadas pessoas, foram sacadas por outros. E, por fim, questiona o acordo proferido por esta Corte, dizendo que o mesmo deixou de enfrentar uma tese em relação à ausência de uma nota fiscal de um fornecedor de serviço, porquanto alega que a empresa é registrada e tem por atividade a alocação de bens móveis, não se sujeitando ao recolhimento do ISS e tampouco ICMS. Requereu o provimento dos embargos para sanar as omissões que ele entende existentes. Passando já ao voto, senhor presidente. Passando ao voto, eu registro que veio uma documentação juntada com os embargos de declaração, mas que eu considerei essa documentação preclusa, uma vez que o fato não era novo, teve oportunidade antes do próprio julgamento da demanda e só veio essa documentação por ocasião dos embargos. Quanto à primeira omissão alegada, em que pese a requerente argumentar que não foi diligenciada para esclarecer as razões de diversos cheques que estão no voto escrito identificados e que foram sacados por terceiros diferentes dos fornecedores, eu observo que o relatório preliminar de expedição de diligência, que ela foi sim chamada, o relatório já apontava essas falhas e não houve a devida justificativa. Mas eu registro que no próprio voto deste relator, naquela assentada, isso foi tomado por mera irregularidade formal, que sozinha não teria o condão de desaprovar as contas. Então, entendo que não há omissão a ser reparada neste ponto. Com relação à segunda alegação, que diz respeito a 2 cheques específicos que foram emitidos em favor de Márcia Cristiane de Souza Santos, endossado a Maria José Soares, e outro emitido em favor do Facebook sacado por Tarciano Carvalho, eu digo que, embora o voto embargado se pronunciou acerca dessas operações, dizendo que permanecia obscura a operação relativa ao cheque 9.022, embora haja emissão de nota fiscal dessa despesa em nome do fornecedor, tal cheque diz respeito àquele emitido em favor de Márcia Cristiane de Souza Santos. No caso do outro cheque, o segundo cheque mencionado, em favor de Paiú Brasil Facebook, que foi sacado por Tarciano, foi comprovado que esse cheque foi sacado para pagamento efetivo do boleto do Facebook. Existe essa comprovação nos autos. Nesse ponto, eu reconheço a inexistência de uma inconsistência na parte final do item 5 da subementa do acordo. Porquanto ele indica que deixa parecer que uma dessas omissões referentes a esses cheques estaria sanada, que nenhuma das duas estaria sanada, no caso, quando uma já havia essa comprovação. Com relação... E aí, melhor explicando, como está aqui no próprio voto, eu digo que o item 5 da subementa reconhece a irregularidade dos 2 cheques, quando, no entanto, um deles, a situação foi considerada esclarecida, que foi esse caso do Facebook. Por sua vez, no tocante ao outro cheque,
veio um documento aos autos antes do julgamento que não foi analisado, porquanto chegou já praticamente na véspera, no momento do julgamento, quando o voto já estava devidamente elaborado. E a requerente juntou uma microfilmagem de um cheque onde se pode ver que houve um endosso de um cheque, e isso é uma transação cambiária comum e que há que ser tida como verdadeira, haja vista que o cheque foi emitido em nome do prestador de serviço, há a comprovação, há o documento fiscal, o recibo daquele pagamento, daquele serviço prestado, e o titular que deveria receber endossou o cheque para um terceiro. Então isso é uma operação cambiária que nós não temos. O cheque nominal foi emitido para o fornecedor. Então eu tenho isso também como sanado. Por essa razão, eu, mesmo que juntado posteriormente, mas antes do julgamento, eu, no outro ponto, antes de finalizar, que essa corte não tinha enfrentado a tese em razão da falta, da ausência de nota fiscal, a requerente juntou uma manifestação bem posterior ao apontamento desses fatos, suscitando a questão do recolhimento do INSS e do ICMS pela natureza jurídica da empresa, da atividade da empresa, e isso, de fato, não foi analisado, porquanto trata-se de uma espécie de uma inovação de argumentos que não foi trazido no momento oportuno. E não vejo respaldo normativo para que isso possa ser tomado como omissão do julgado, haja vista a preclusão consumativa. Então, senhor presidente, finalizando, eu reconheço, acolho parcialmente os embargos, tão somente para sem imprimir nenhum efeito modificativo, até porque o conjunto das falhas é que levou à desaprovação, mas tão somente no tocante àqueles dois cheques onde parecia que os dois não estavam sanados e o corpo do voto já mostrava um sanado, e o outro, analisado a microfilmagem que foi juntada antes do julgamento, também tive por sanado, para corrigir o item 5 da subementa nos termos que estão determinados aí no voto escrito que está disponibilizado para Vossa Excelência. E é como eu voto. Doutor Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator só fazendo um esclarecimento quanto a essa despesa em que foi apontado que a não juntada da nota fiscal decorria da desobrigação da empresa porque ela era locadora de bens móveis e bens móveis não estão sujeitos, a locação de bens móveis não estão sujeitos ao pagamento de ISS nem de ICMS. Eu lembro bem que a causa da irregularidade não foi a não apresentação da nota fiscal apenas, foi o fato da inaptidão da empresa perante a Receita Federal. Esta que foi sim a causa do apontamento da irregularidade como suficiente à desaprovação das contas e não simplesmente a não emissão do documento fiscal. E acrescento, se Vossa Excelência me permite, que na discussão, naquela ocasião do julgamento, o que se discutia é que a prestadora de contas não tinha a obrigação de saber que a empresa estaria irregular. O documento fiscal emitido seria a comprovação de que a empresa estaria sem ter informações suficientes para saber. A discussão se cingiu aquilo ali. Posteriormente é que vem esse argumento de que ela não estaria obrigada. Então, o fato da empresa não estar obrigada à emissão do documento fiscal não traz a aptidão da empresa perante a Receita Federal, ou seja, permanece a irregularidade que levou à desaprovação das contas por esse ponto. E só com esse adendo eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Cornélio Alves. Acompanho. Vossa Excelência. Doutor Francisco Lau. Com o relator. Doutor Geraldo Mota. Acompanho o voto, Excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa apto a julgamento? Não há. Então, às 14h45 eu declaro encerrada a presente sessão. Amanhã teremos sessão, não, né? Sim, Amanhã, sexta que não tem. Tô já com a cabeça doida. Manda o calendário. De fevereiro e de março, acho que março foi votar, né?